Olá, programa Eureka com vocês, série Profissões. Hoje nós teremos uma convidada, professora, geógrafa e logo mais eu vou contar todas as formações que ela tem, Solange Regina Frogel. Muito bem-vinda à Eureka. Obrigada, Regina, pelo convite. Nós vamos ter muito para conversar, por isso nós vamos gravar 2 programas. Então, este programa que vai ao ar hoje e depois, na quinta-feira, vai entrar o segundo programa com a professora, geógrafa, graduada também em História, Turismo, Pedagogia, especialista em metodologias ativas. Esqueci algum? Alguns eu esqueci, mas vão todos se complementando. Vão se complementando, muito bem. Bom, como nós estamos gravando, aliás, esse programa na série Profissões, e na série Profissões, então, nós sempre convidamos graduados que tenham já experiência e que já tenham uma caminhada longa, digamos assim, né, na área de conhecimento que resolveram fazer, como graduação acadêmica. Quando você definiu a sua escolha profissional, a sua primeira escolha profissional foi por geografia? Olha, geografia, vou ser bem sincera, quando eu estudava no ensino médio, eu não gostava de geografia, porque a geografia ela vinha de uma forma mais mecânica. Então, você tinha que desenhar mapas, você tinha que fazer muita leitura, muita pesquisa. Certo. Mas, com o decorrer, o que aconteceu? Eu fiz magistério em ensino médio, e aí a gente vai vendo a dinâmica que a geografia vai tendo. E a minha primeira formação foi turismo. Certo. Quando eu entrei na faculdade de turismo, eu me apaixonei pela geografia, porque você viaja, você consegue fazer a compreensão, que é o estudo, né, do nosso espaço geográfico, a gente começa a perceber como é que a interação da sociedade muda esse espaço. E quanto é importante a gente cuidar do nosso espaço. E aí eu fui me apaixonando pela geografia, porque é uma ciência apaixonante quando você começa a fazer as descobertas, vai pesquisando os conhecimentos. Então, Solange, a sua primeira graduação foi em turismo? Foi em turismo. Bom, mas você está usando bastante o turismo, né? Porque daqui a pouquinho a gente vai começar a falar da sua última viagem internacional e você vai nos contar daí com o seu olhar de turismóloga, né? Turismóloga. Então, nós vamos conversar sobre isso também. Mas então, a sua escolha profissional em geografia, como você a definiu? Eu a defini porque, assim, a geografia ela ajuda a explicar muitas das questões. E todo geógrafo, a gente brinca que ele é um pouco de filósofo, porque ele vai fazendo os questionamentos. Certo. E essas buscas dessas perguntas, né, essas questões que a gente tem, é que vai movendo o estudo da geografia. Mas e ela acaba se tornando apaixonante. Entendo. E teve alguma inspiração? Foi um professor que já aplicava e conduzia suas aulas nessa metodologia? Eu tive um professor maravilhoso que infelizmente já faleceu. E assim, quando ele dava aula para nós de geografia, era apaixonante, porque ele falava dos lugares para a gente, que a gente nunca imaginava que um dia ia conhecer. Ele desenhava no quadro os lugares, ele fazia como se a gente estivesse fazendo a viagem junto com ele. Então, essa sensação de pertencimento, né? Mesmo você não estando ali em loco, mas a gente conseguia seguir a imaginação dele, acompanhando por meio das imagens que ele mostrava. Porque na época que eu estudava, não existia internet. Então, você levava os conjuntinhos de slides e você ia passando por um retroprojetor. Nossa! Daqui a pouco a gente explica o que é o retroprojetor para os estudantes que estão assistindo. Pois é, né? A gente fala assim, mas não é tão velha assim também. Mas aí ele ia passando aqueles conjuntos de slides e ele dava geografia para a gente internacional. Bacana. Aí você foi se apaixonando a gente foi se apaixonando pela geografia internacional. Não que a geografia nacional não seja maravilhosa. Certo. E aí foi que a gente foi vendo assim, né, a importância, né, e como é que o espaço natural é bonito. Então a gente foi começando a ter essa paixão, né, pela geografia, que é apaixonante. Então você primeiro fez o curso de turismo e depois você foi para a geografia. Bem, atualmente você atua como professora de geografia. Atualmente eu sou concursada do Estado, né, já vai para alguns anos aí, né, como professora de geografia, licenciada. Mas você também tem história, você também tem pedagogia. Bom, pedagogia é recente a formação. Pedagogia é recente. Tá.
É que assim, gente, quando a gente começa a trabalhar na área da educação, a gente percebe que a educação está evoluindo. Então, o que eu tinha de conhecimento que eu aprendi lá na universidade, na faculdade, se eu não estiver me aprimorando, eu não consigo seguir a evolução da sociedade. Por mais que os conceitos sejam sempre os mesmos, mas a maneira de você olhar esses conceitos vão mudando. E o que aconteceu? Quando eu começava a dar aula de geografia, aí muitas coisas do conteúdo se misturavam com a história. Porque a geografia e a história andam juntas. Aí eu falei, não, então eu vou ter que me aprofundar um pouquinho mais aqui, vou ter que estudar mais um pouquinho. Porque os alunos perguntavam algumas coisas relacionadas à história. Eu falei, gente, mas esse eu não sei responder. Pergunta para o professor de história. Mas nem sempre o conteúdo que eu estava trabalhando em geografia coincidia com o professor de história na mesma época. E aí eu fui fazer faculdade de história para ajudar a fazer essa relação de geografia e história. E você pensa em atuar em sala de aula com a história também? Ser Olha, professora de teve história? uma época que eu dava aula de história. Então, há muitos anos atrás, a gente pegava a disciplina de história quando não tinha professor. Então, eu trabalhava num colégio menor, então a gente acabava atuando porque tinha cargo, eu tinha, né, o diploma e isso me permitia que eu atuasse como professora de história. E o que a fez escolher também fazer o curso de pedagogia? Claro que você conhece excelentes colegas pedagogas. Lógico, eu estou com uma aqui na minha frente. Pelas quais você gosta muito, então por isso que você decidiu fazer pedagogia. A pedagogia, porque é o seguinte, a gente está vendo que os nossos alunos, depois, pós-pandemia, estão vindo com várias, né, digamos assim, a gente fala espaçamentos. E a pedagogia ajudou muito a gente a entender essas dificuldades, de repente, essas lacunas que estão chegando para a gente, porque a pandemia foram 2 anos. 2 anos os nossos alunos tentando estudar em casa do jeito deles. E nós, professores, 2 anos tentando ensinar em casa do nosso jeito. Então, foi todo um aprendizado para ambos os lados. Foi bem difícil. Não dá para dizer que foi fácil mesmo. Mas eu lembro, você falando isso, eu lembrei de uma professora de química, que você também conhece, que para passar as fórmulas da química, para explicar, ela pegava o quadro da filhinha dela, colocava em frente à câmera e ia lá, aqui é isso, olhem bem aqui, assim, olha. Então, assim, a criatividade, ainda bem que somos, né? Somos criativos. Somos muito Mas criativos. eu pegava o quadro, com o mapa, que eu tenho um quadro de mapa, e eu pegava o mapa, pegava a boneca, colocava as bonecas para ter aula comigo. Aí, engraçado é que assim, os alunos estavam mais preocupados em saber o nome das bonecas do que o que eu estava trabalhando. Né? Ah, professora, vamos fazer chá de boneca, professora, quando voltarmos à aula? Eu falei, vamos. Mas junto vai um mapinha, né? Cada uma fica num continente. Então, muito bom. Mas teve uma outra situação inédita, penso eu, que aconteceu pela professora Solange de Geografia, que, como conhece pessoas que estão em vários continentes, né, fazia uma live com uma amiga da Austrália, de Londres, de Israel, e fazia live e chamava os alunos também para assistir. Como surgiu essa ideia, Solange? É que assim, a gente tinha que ter uma metodologia, quer dizer, os nossos alunos tinham que participar, porque era uma maravilha. Eu brincava que naquela pandemia eram caça-fantasmas. Eles ligavam as câmeras e sumiam. Aí você perguntava, fulano, cadê? Não sei, né? Então a gente brincava, vamos brincar aqui de Ghostbusters, né? Caça-fantasmas. Aí eu falei assim, então vamos fazer coisas que os alunos sejam interessantes, trazer temáticas interessantes. E aí, como eu fiz faculdade de turismo, no meu grupo de colegas de turismo, ganharam o mundo. Aí eu falei, então eu vou convidá-los, eles não aceitam fazer uma live e comentar como é que é viver em outro país, porque todo mundo tem essa curiosidade. E aí surgiu a ideia, então, de fazer a live com as minhas amigas. Aí disso, uma aluna dizia, professora, mas a minha tia mora na Itália. Você quer fazer uma live com a minha tia na Itália? Quero! Vamos fazer com a sua tia. E isso fazia o quê? Fazia com que os alunos participassem, se interessassem. Porque seria uma aula mais abrangente, uma aula cultural. Porque geografia é cultura. E nessas aulas, como era o quórum dos alunos? Altíssimo.
Olha só. Porque eles queriam saber. Quando eu fiz tem uma amiga minha, que agora também fiz recentemente, né? Com ela uma outra live, agora falando sobre questões, né? De Israel. Então, assim, o pessoal quer saber curiosidade, porque são culturas que nós não temos muito contato. Como o Brasil é um país muito grande, as nossas fronteiras, né, nós não temos muito Curitiba, Paraná, nós não temos aqui, capital, muita região de fronteiras. Então, a curiosidade é grande de saber como é que as pessoas vivem, como é que é outra cultura, né, o que é você estar lá, o que é vivenciar. E isso é bacana, porque vai interagindo com os alunos. Então, a primeira pergunta que eles perguntam, como é a comida? Se a comida é boa, se a comida não é boa, se gosta, se não gosta. Isso vai gerando curiosidade. Por meio da curiosidade, você consegue estar trabalhando a geografia. Que daí eles querem saber. Daí ela fala de um lugar bonito, de uma paisagem, mas aonde fica? Como é? E isso que vai gerando, então, a interação dos alunos para buscar o conhecimento. E o bacana disso também, Solange, é que você proporcionou durante a pandemia, nas lives que você fez com as suas amigas ao redor do mundo, você também proporcionou para eles a expansão da visão de mundo. Sim. A partir do momento que eles estão conversando com uma pessoa que está num outro país, eu lembro que alguns comentavam isso. Nossa, o retorno que eles davam, a forma como eles ficavam curiosos e faziam perguntas, tudo isso foi expandindo a visão de mundo. Eles foram saindo do nosso reduto. Do micro e indo para o macro. Conhecendo outra forma de viver, outra forma de se relacionar, como você falou, a gastronomia diferenciada, tem a questão religiosa, tem a questão cultural, tem a arte. Então, foi uma expansão da visão de mundo deles. Então, eu acho muito, muito interessante. Você não gravou essas lives que você fez? Infelizmente, eu não gravei na época, porque a gente estava começando. Eu também não tinha muito conhecimento de tecnologia, né? Isso eu não acredito. Isso eu não posso acreditar, porque embora ela seja geógrafa, ela é toda ligada nas tecnologias. E, aliás, foi por isso que você começou a fazer os cursos de formação em ação. Exatamente. E agora você é a formadora. Faço parte do grupo de formadores. Então, conta aí para o nosso público o que vem a ser. É que, assim, na época na pandemia, o governo do estado precisou fazer uma capacitação dos professores. Certo. Porque o que acontece? Quando veio dar aula em casa online, muitos colegas nossos não tinham computador em casa, né? E não tinham, né, acesso mesmo à internet em casa. Então, foi uma mudança assim, muito brusca e muito rápida, uma adaptação. Certo. Nós brincamos que a gente saiu do professor sala de aula para virar professor youtuber. E daí você começou a pesquisar e correr atrás disso tudo. Aí... Tá, Solange, aguarda só um pouquinho, porque você tem bastante coisas ainda para contar aqui, inclusive a sua recente viagem internacional, o que você foi fazer lá, e do amigo canadense que formamos, porque eu acabei entrando nisso, e nós já voltamos. Já, já. Programa Eureka, série Profissões. Estamos entrevistando a professora geógrafa Solange Regina, que esteve conosco ao longo do primeiro tempo. Eu estava já com uma pergunta para te fazer, então por isso que eu falei tempo agora. Mas tudo bem, está dentro da geografia, o tempo. E ela nos contou, então, sobre a trajetória dela. As graduações que fez em Geografia, em Turismo, em História, Pedagogia, as formações continuadas que fez. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a geografia. Digamos que nós temos alguém nos assistindo que pensa em fazer geografia. A geografia não resume-se apenas na educação. Não, a geografia é um campo muito abrangente. É que todo mundo, quando pensa em geografia, acha que não vai ser professor. Não. Você tem, para ser professor, você tem a licenciatura em 3 anos e você faz o bacharelado para ser considerado geógrafo. Certo. O bacharelado dura 4 anos. Então, você pode ter 2 titulações com um único curso. Se você quiser, você pode exercer as 2 profissões ou uma vai de acordo, né, com as suas habilidades e de acordo também com você se sente melhor.
Então, Solange, daí conta então agora para nós o seguinte. O geógrafo ou o professor de geografia, né, na área da educação, nós já conhecemos mais de perto. São os profissionais da educação que trabalham em escolas, em faculdades, enfim, que estão trabalhando com essa área da geografia. Sim. Agora, o geógrafo bacharel, quais são as possibilidades, então, de atuação profissional desse Ele pode ser geógrafo? assessor de planejamento agrícola, Tá. ele pode trabalhar com ecoturismo. Ah, como seria o geógrafo trabalhando com ecoturismo? Porque quando você vai trabalhar com turismo, aí entra o turismo. Tá bom. Você vai fazer, né, um levantamento diário. E ele, como geógrafo, ele vai fazer a análise do seu espaço geográfico que você vai estar desenvolvendo o ecoturismo. Uhum. Porque você tem várias linhas de ecoturismo. Tá. Então, ele vai estar analisando o impacto ambiental, né, da visitação, ele vai estar analisando todo esse sistema para poder fazer a viabilização ou não daquela área para desenvolvimento de determinada atividade do ecoturismo. Muito bom. Mas essa análise toda também está relacionada com o solo ou já é uma outra área? Não, ele já entra com o solo, porque o geógrafo também pode fazer topografia. Ele pode ser topógrafo, né? Ele faz planejamento urbano. Então, quer dizer, ele tem que fazer todo um estudo de uma área para ver o impacto ambiental, para poder ver a vegetação, para poder ver a parte de todo o meio ambiente. Então, tudo isso envolve também as outras áreas do bacharelado. Ele pode fazer concurso para trabalhar no IBAMA, ele pode fazer concurso para trabalhar em outros setores, né, do governo. Ele não fica só fixo em sala de aula, né? Porque a gente tem essa visão de que geografia é só sala de aula, não, mas ela é muito abrangente. Não é restrita, então, Não né? é restrita. Hoje a gente vê pessoas formadas em geografia que trabalham com geopolítica. Certo. Por quê? Por que é importante a geografia na geopolítica? Ela explica tudo. Ela vai te dar a posição relacionada dentro da geopolítica para você poder entender a parte de conflitos, a parte de desenvolvimento econômico. Você consegue ter essa visão do todo por meio da geografia. Né? Ela trabalha com cartografia digital. Então, quem adora trabalhar com tecnologia, recursos digitais, tem muitas empresas que precisam de cartógrafos digitais, geoprocessamento, né? Quem gosta de tecnologia, sensoramento remoto. Então, ela é uma área muito ampla para o bacharel e é uma área que precisa de mão de obra. Hoje, algumas empresas construtoras também precisam de um geógrafo. Se o geógrafo não souber pontuar para ele aonde é o norte, como é que ele vai construir os apartamentos que tenham, né, só o ano inteiro? Certo. Que a gente brinca, né? Então, você precisa de ter toda essa visão. Então, é uma disciplina que eu brinco com os meus alunos, né? Ela é intrometida, ela está em todas as ciências. Ela entra como base das ciências. Porque quando eu falo em geografia, eu estou falando, de repente, se eu estou falando do universo, a geografia vai se envolver com a física. Se eu estou falando em rochas, ela vai, né, em rochas, em solo, ela vai se envolver com a química. Então, ela está envolvida indiretamente com todas as disciplinas. Só que aquela visão que a gente aprende que é tudo separado, e aí então ele dá uma visão de um aspecto engavetado. Sim. Que as disciplinas dentro da escola não se unem. Mas quando a gente vai para o mercado de trabalho, que a gente vai vendo, que a gente vai precisando, ela vai fazendo um engajamento. Então, eu digo que geografia é uma disciplina de engajamento. Muito bom. Você não tentou essas outras áreas, digamos assim, da geografia? É que assim, parece que é sangue, né? A minha família é de professores, a minha avó era de professor, minhas primas são professoras. Não que eu não tentasse entrar para essas outras áreas, né? De planejamento urbano, que eu acho muito legal. Até a gente, depois eu conto, né? Você me lembra, né? Que é o quê? Que é você saber essa visão. Mas aí você foi entrando para a área de docência, você se apaixona, né? Quando a gente gosta do que a gente faz, não adianta, né? O sangue da sala de aula pega. Mas as outras áreas, de vez em quando, a gente dá uma ajudadinha, assim, né? Os colegas, assim, com algumas ideias, algumas sugestões. E todo geógrafo é pesquisador, gente. Isso faz parte. E sem contar as questões culturais que também a geografia envolve.
O seu perfil como profissional da educação, em geografia, é dinâmico, curioso, inventivo, criativo. Então, o seu perfil aborda todas essas situações aqui que eu estou colocando para você. Mas eu lembro você também, em sala de aula, que além de trazer todas essas novidades, essa criatividade, essas inovações, então uma outra forma de conhecer o mundo fazendo live durante a pandemia. Então, assim, tudo isso, Solange, pode dar a impressão, não, mas em sala de aula ela é aquela pessoa, aquela professora que ela deixa as coisas mais à vontade, mais leve. Não, engano. A professora Solange, em sala de aula, ela é firme. Ela exige a atenção na aula dela, ela exige que os alunos estejam atentos àquele conteúdo, né, àquele momento que está sendo construído. E caso isso não dê certo, ela imediatamente dá um jeito de mudar e passar a bola para o aluno. Eu lembro muito bem você num momento assim no ensino médio. Continua? Continua. Agora não, né? Continua, mas eu tenho umas passagens muito bacanas, assim, que eu levava os meus alunos. Agora, né, por aí, na pandemia deu umas mudadas, mas eu gostava de levar meus alunos para a cozinha. A gente fazia culinária. Ah, sim. Eu tenho alguns vídeos, algumas fotografias dos alunos cozinhando e fazendo geografia. Gente, o que a culinária tem a ver com geografia? Tudo. Por quê? Eu estou conhecendo pratos de outros países, temperos, estou trazendo para o meu país. Isso faz com que eu tenha vontade. Eu lembro que eu fiz com uma turma de 9º ano. E aí eles tinham que fazer a culinária e dessa vez eu dei o desafio deles cozinharem em casa e os pais filmarem eles cozinhando. Sim. Então os pais assim vinham conversar comigo assim, mas olha, encantados. Professora, minha filha nunca entrou na cozinha. Fez 10 pudins. Agora ele quer aprender a fazer curso de culinária, porque ele gostou. Então a gente tem que fazer e mostrar para eles que tudo que a gente aprende, a gente usa. E o que tem essas especiarias, né, os temperos? Ele vem para a gente estar conhecendo outros modos. Então, ele vem para mostrar para a gente como que o espaço geográfico hoje, ele se torna curto ao mesmo tempo que ele é longo. Hoje a gente não tem mais distâncias. As distâncias hoje são encurtadas. Eu estou aqui conversando com você, depois posso conversar com uma pessoa do outro lugar do mundo por uma ligação, uma videochamada. Então, eu não tenho mais o espaço físico. Sim. O espaço físico está sendo cortado pelo espaço virtual. Hoje, com a internet, eu posso comprar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo e chegar na minha casa. Então, isso faz parte da geografia também. As logística, né? Então, quando eu disse, professora, a logística faz parte. Então, vocês podem ver que a geografia ela é apaixonante. Conforme a gente vai se envolvendo com ela, a gente vai se apaixonando. Bom, você começou a fazer os cursos de formação, que nós estávamos comentando no primeiro bloco, rapidamente. E a partir daí, então, você foi uma das selecionadas para fazer um curso no exterior. Isso, o intercâmbio. O intercâmbio. Então, o que aconteceu? Eu já venho fazendo curso na área de metodologia ativas há vários anos. E o Estado tem proporcionado para a gente, né, lógico, ofertado, isso vai da busca de cada um também. Sim. Ele tem ofertado muitos cursos de capacitação. E dentro desses cursos ele ofertou, né, o cursos formadores em ação. E eu comecei como cursista, porque não tinha para a área de geografia. E quando abriu para a área de geografia, eu me inscrevi para ser tutora de geografia. Certo. Trabalhando metodologias ativas. Isso foi em 2021. Estávamos ainda em pandemia. Ainda em pandemia. Como é que a gente ia trabalhar metodologia ativa? Então, começando a falar em uso de recursos de metodologias ativas. E todo mundo, nossa, mas o que é metodologia ativa? Aí foi todo mundo buscar esse conhecimento. Termo novo, né? Uma terminologia nova. O que é isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu me posiciono? Como é que eu me relaciono frente a isso? Aí eu fui buscando os cursos. Nisso, eu fui sendo formadora, e mesmo sendo formadora, eu sou professora cursista. Então, eu tenho 3 turmas que eu dou a formação continuada, e eu sou cursista de uma turma, de uma outra área,
que não é a área que eu atuo. Entendi. Eu gostaria de, então, a gente pode colocar algumas fotos? Pode, fique à vontade. Porque eu gostaria de terminar esse programa já colocando algumas fotos de onde a professora Solange esteve recentemente. Então, eu vou pedir, olha lá, partiu ganhar o mundo. Para onde você estava indo, Solange, lá no meio da foto? Isso foi uma conquista nossa, nós estávamos indo para o Canadá. Certo. E foi um processo seletivo bastante estressante. Foi um nervoso, foi concorrido, foi praticamente 6 meses de processo, que foram várias etapas, até sair o resultado. Tanto que quando saiu o resultado do Ganhando o Mundo, eu não estava sabendo, foi uma amiga minha que me ligou dizendo: Solange, partiu o Canadá. E eu, como? Que é isso? Da onde? Não, então, você está selecionada. E aí o sonho se realizou. E aí, agora, então, o próximo programa nós vamos dizer mesmo se você foi ou só tirou fotos no aeroporto. Esse é o Pablo, que ele é o coordenador do intercâmbio do Estado. Né? Essa é uma colega minha, também professora formadora da mesma área, e também de grupo de estudos. Bacana, legal. Bem, Solange, nós vamos continuar a conversa, mas essa outra conversa nós vamos deixar para o outro programa. Nós temos que encerrar o programa por aqui hoje, mas eu digo a vocês continuarem conosco que o programa de hoje está indo ao ar na terça-feira, mas o próximo programa com a professora Solange será na quinta-feira. Aguardem, assistam, que ela vai contar tudo como foi essa passeadinha, esse turismo dela no Canadá. Até lá!